Olá, ovelhas! Estamos começando mais um episódio do Brucast e hoje eu tenho a honra, o privilégio de trazer uma convidada muito especial. Ana Oliver, seja muito bem-vinda, Ana. Eu quero pedir que você se sinta muito à vontade aqui nesse podcast, que você possa abrir seu coração, que você possa falar tudo aquilo que você sentir que realmente é para ser dito aqui, tá bom? Ah, legal. Bruna, quero te agradecer. Para mim é uma honra, um privilégio poder estar aqui. Não somente pelo fato, de estar aqui nessa sua sala de podcast, mas é um grande privilégio fazer parte da sua vida, ter você assim mais pertinho, ter você como minha líder, lá na Atitude. Então, assim, é realmente um grande privilégio caminhar com pessoas como você, com o coração que você tem. Então, que bem, a honra é minha. Ana. E que Deus use os meus lábios para realmente trazer evidência àquilo que Ele quer falar para as pessoas, para aquilo que Deus quer falar para você que está aí ouvindo. Amém. Em nome de Jesus. Tenho certeza que vai ser bênção esse podcast, gente. Eu quero começar, Ana, fazendo uma pergunta clássica aqui do nosso podcast. Quem é a Ana? Quem é a Ana, né? É difícil definir, mas eu acho que o que mais define, a personalidade, a essência, é filha. A Ana é a filha de Deus, filha amada de Deus. Filha amada de Deus, filha querida. Agora, essa filha, tem vários papéis, Tem o papel da filha empresária, multiempreendedora, tem o papel da filha treinadora, tem o papel da filha que é neurofisiologista, tem o papel da filha que é estudante de neurociência, então estou me especializando, tem o papel da filha que é a pastora de intercessão, tem o papel da filha que é a mãe, a avó, a esposa. Então, são múltiplos papéis que essa filha exerce. Mas o resumo de tudo é ser filha de Deus. Meu Deus, são muitos papéis numa pessoa só, gente. Acho que é por isso que Deus não me fez uma mulher grande, Porque senão eu acho que ia ser muita ousadia. Tem coisas aqui que eu nem sabia que a Ana era e no fim descobri agora. Pois gente, são muitos papéis, realmente. Muitos papéis. Ana, eu conheço um pouco da sua história, Eu tive o privilégio de escutar um pouquinho da sua trajetória. E eu queria trazer, um pouco dessa sua história para o nosso público. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua infância, sobre o seu relacionamento ali com seus pais. Como foi a sua infância? Então, falar da minha infância, Aliás, meu livro tá no forno, Eita. tá saindo, O nome do meu livro é O Poder do Perdão, Uau. A Jornada do Deserto ao Palácio. Então, eu defino assim, que a minha infância tem muito a ver com isso, com perdão. Mas a minha infância não foi uma infância fácil, Foi uma infância divertida, como toda criança, assim, que dos anos 70, que foi criada na rua, que eu ouvia a mãe gritando, vem pra casa! Que hoje é diferente, Hoje as mães falam, sai do quarto! Mas foi uma infância divertida, mas, sinceramente, eu tenho poucas memórias positivas da minha infância. Uhum. Eu não me lembro, eu tenho pouquíssimas memórias de me ver brincando, de memórias de me ver fazendo coisas de criança mesmo, Então, eu fui muito adultilizada, muito cedo, eu acho que pela história de vida. Minha mãe, os meus pais, eles tinham uma relação muito disfuncional com o outro. Minha mãe era codependente emocional do meu pai. Meu pai era muito mulherengo, sabe? Então, isso fez com que eu experimentasse muitas coisas ruins. Não só eu, mas as minhas irmãs também, Mas a gente entende que as memórias e o significado dado para a interpretação, que a criança dá para aquela memória é o que vai gerar, de repente, um fato traumático ou não. Então, para mim foi bem difícil. Então, para você ter uma ideia, a minha infância eu fui exposta a vários tipos de abuso. Abuso verbal, abuso moral, abuso sexual,
abuso físico. Então, eu fui exposta a todas essas experiências. Mas, assim, quando eu olho para a minha vida, né, hoje sendo uma mulher adulta, já quase uma anciã, né, que esses cabelos grisalhos, eles têm motivos, são naturais, mas eu olho e penso assim, né, o quanto eu fui amada, o quanto eu fui amada por Deus, né, por tudo que eu vivi. Eu sei que cada momento da minha vida foi projetado e alguns permitidos por Deus, porque acima de tudo Ele nunca me abandonou, Ele nunca me deixou sozinha. Eu passei por momentos difíceis, sim, mas eu passei. E eu posso contar essa história do outro lado. Meu Deus, muito forte, muito forte. E olhando para você, quem vê a Ana hoje, talvez não imagina tudo que passou lá na infância, né? Sim. Porque às vezes a gente costuma colocar um peso, né, em nós para não alcançar certos objetivos. E a gente vê que hoje você é uma pessoa super bem sucedida, né, uma empresária, uma empreendedora de sucesso. Como que você lidou com esses traumas? Como que foi para você lidar? Você veio de uma comunidade, né? Isso, eu nasci numa comunidade carente, nasci em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, num contexto, né, onde, por exemplo, não tinha nem saneamento básico naquela época. Eu me lembro, assim, dos meus primos tendo convulsões de vermes. Meu Deus. Por falta de saneamento básico mesmo. Então, vermes saindo pelo olho, ouvido, nariz. Sério, vermes mesmo, como lombrigas, né, que a gente chamava. Isso era muito comum por causa do contexto de onde nós viemos. Para você ter uma ideia, na casa dos meus avós, não tinha banheiro dentro da casa, o banheiro era no quintal. E olha que os meus avós tinham uma vida, assim, vamos dizer, ainda melhor do que outras pessoas na região naquela época. Então o banheiro era no quintal, não tinha papel higiênico, né? Então a higiene era feita ou com jornal, o mesmo jornal que embrulhava o ovo, né, para poder as compras em si, ou com papel de pão. Você nem deve ter conhecido esse tipo de papel de pão. Era um papel tipo reciclável, um pouquinho mais fino. Ou até, olha, Bruna, para você ter uma ideia da realidade, assim, do contexto onde eu vim, o banheiro era no quintal, tinha uma estrutura de alvenaria e tinha várias marcas, assim, no banheiro, assim, riscados, assim. Meu Deus. E essas marcas era a higienização dos dedos. Gente. Que os meus tios iam fazer aquilo ali. Então, assim, foi nesse contexto que eu cresci, sabe? Numa realidade muito carente. Bem difícil. E aí, mas eu acho que isso não era até o mais difícil. Era até engraçado, porque como eu não conhecia outra realidade... Era isso que eu ia perguntar. Entendeu? Se você tinha noção de que existia uma outra realidade. Não tinha. Até mesmo porque, assim, quando eu nasci, nem televisão tinha direito. Então, era tudo muito escasso, assim, sabe? Então eu não tinha noção que haviam outras realidades. Eu me lembro que uma vez eu vi uma pessoa que estava indo visitar lá o nosso bairro e ela falava assim, gente, mas isso aqui é tudo muito feio e tal. E aí, eu dentro de mim eu pensava assim, que pessoa metida, o que tá falando? Como assim, isso aqui é lindo. E hoje, né, sendo alguém que tive o privilégio de conhecer tantas nações, tantos países, e quando eu volto lá no meu bairro, eu entendo o que aquela pessoa estava dizendo. Quando eu volto lá no bairro onde eu nasci, e isso me dá mais força, sabe? Para ser alguém realmente que encoraja outros. A minha vida, ela tem um significado. E o significado da minha vida é para que outros possam olhar e dizer, é possível. Hoje eu estava vindo para cá e eu vi uma mensagem que um grande empresário que eu conheci mês passado, eu conheci um grande empresário, que é o Fabrício, o fundador do iFood,
privilégio de poder conhecê-lo, sabe? E conhecer o coração dele e toda a visão dele para os negócios. E eu olho alguém que veio tão de baixo igual a mim, poder estar ali sentado na mesma mesa que Luiz Helena Trajano, poder ouvir o Fabrício com um grupo seleto de empresários, realmente foi incrível. Mas eu estava vendo uma mensagem do Fabrício hoje de manhã e ele perguntou assim no Instagram: se você pudesse deixar uma mensagem para o mundo, que mensagem você deixaria? E eu fiquei refletindo o que eu ia escrever. E a primeira mensagem que veio para mim é: tudo é possível se você crer. Uau. E a minha vida é isso, sabe? Eu gosto muito de falar sobre autenticidade, sobre ser você mesmo, por manter as características que Deus te fez para ser, mas acima de tudo, tudo é possível. Porque olha só, alguém que veio de um contexto como o meu, que passou por abuso sexual, que, por exemplo, eu não consigo contar nos dedos das 2 mãos quantas vezes eu via minha mãe tentar contra a própria vida na minha frente. Porque eu, sendo filha do meio, mas eu sempre tive um perfil de salvadora. Então eu sempre era quem vinha para salvar, para defender. Eu me lembro que às vezes na escola, né, os diretores me chamavam de defensora pública. Venha defensora pública, porque eu sempre sou a defensora da minoria, dos mais fracos, dos rejeitados. Eu me coloco nesse lugar que tem muito a ver com esse papel de intercessora, né? Que é esse chamado, né, que Deus me deu. Eu costumo dizer que é um encargo, não é um cargo. Não é sobre liderar pessoas, é sobre ter um encargo profético. Quer dizer, é sobre ter uma missão na terra e cumprir essa missão de se colocar no lugar de pedir por outros, né? E empresarialmente, também muitas vezes eu faço isso. Então, por exemplo, chega para mim vagas, oportunidades de colocação. Eu sou uma pessoa, como estrategista, eu enxergo oportunidades que também tem a ver com essa questão do intercessor, né? Mapear as qualidades de alguém, as competências e ver oportunidades para que ela possa crescer, para que ela possa alcançar um lugar mais alto, enfim. Eu acabo misturando tudo, né? Mas essa é a minha vida, essa é a minha realidade. O fato é totalmente improvável. Aos 13 anos, por ter aprendido como modelo, porque nós somos aquilo que vimos, ouvimos e percebemos ao longo da nossa vida. Cientificamente, a gente tem estudos norte-americanos que comprovam que as experiências traumáticas na infância apontam diretamente para o resultado da vida na adolescência e na vida adulta. Aquela pessoa vai se tornar, né? Sim. Então, se vai se tornar alguém próspero, bem-sucedido, alguém que tem problemas, transtornos, problema com álcool, com drogas, compulsões, relacionamentos frustrados, tudo está relacionado às memórias da infância. Então, para você ter uma ideia, aos 13 anos de idade, eu tentei contra a minha própria vida. Eu desisti de viver. Por quê? Porque foi um modelo aprendido. Lembra que eu falei que eu era a salvadora da sua mãe, da minha mãe? Então, quantas vezes eu vi o pote de remédio vazio, pote do remédio de emagrecer vazio e ter que socorrer para o hospital para ela poder ser socorrida, resgatada a vida dela. Quantas vezes a mangueira do gás cortada e ela já desmaiada. Meu Deus. Quantas vezes o remédio para dormir, as cartelas e cartelas, e ela intoxicada. Então, quando eu me deparei com uma situação que para mim não tinha saída, que eu não tinha como resolver aquilo, eu também tentei contra a minha própria vida. Eu fui buscar a solução naquele modelo que eu já conhecia, que foi o veneno, né? Minha mãe tinha envenenado os roedores. Nossa. E aí eu olhei para aquilo e eu falei, bom, aqui está a solução para o desafio que eu tenho. O desafio era que aos 13 anos eu estava grávida. Né? Primeiro namorado. Então, assim, voltando às experiências traumáticas da infância, que são estudos científicos, né, que comprovam isso,
A criança que sofre abuso sexual, e aliás, ontem eu estava fazendo um outro estudo científico que analisa a sexualidade da criança que cresce em comunidades carentes. Por exemplo, eu olho para o meu filho, para os seus filhos, que estão crescendo hoje, meus filhos caçula, né, os gêmeos, que estão crescendo hoje num bairro nobre, num condomínio fechado, o despertar para a sexualidade é muito menor. Os meus meninos são enormes. Eles me pegam no colo. Eles já estão ficando musculosos. Quando eu os vejo passeando de cueca pela casa, eu falo, oh, meu Deus, estão se tornando homens. Mas eles são meninos na pureza. Eles não estão despertados para as mulheres ainda. Diferente do que acontece na comunidade. Diferente de crianças que crescem numa comunidade. Que crescem ouvindo funk. Que crescem num ambiente onde são expostos ao decote, a tantas coisas. Diferente da minha infância. Que não fui protegida de abusos. E isso é uma realidade recorrente. Não só porque a minha família era disfuncional, mas porque é uma realidade muito comum das famílias dentro... Não que não aconteça, tá, em bairros nobres. Sim. Acontece em outros aspectos. Mas essas famílias, muitas vezes, os pais precisam ficar muito tempo fora de casa para poder trazer o sustento para casa. Sim. E essas crianças acabam se criando sozinhas, se criando na rua. Então não tem pessoas para orientar. Não tem. Para ficar de olho, para ver o que está acontecendo. Não, falta esse exemplo, falta a modelagem. Nós modelamos comportamentos. Isso é neurociência. Então, falta essa modelagem. Então, muitas vezes, elas modelam, por exemplo, crianças que crescem na comunidade, quantas pessoas da minha geração que já morreram, porque se envolveram com as drogas, se envolveram com o tráfico, se envolveram com a prostituição. E crianças que são abusadas desenvolvem a sexualidade muito precoce. Segundo ponto, crianças que crescem em comunidades mais carentes, elas são obrigadas a amadurecer mais rápido. Sim. Porque elas têm que criar os irmãos mais novos, elas têm que ajudar, têm que fazer o arroz, tem que isso, porque a mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, ou às vezes essa mãe é uma mãe solteira, então ela tem que ajudar. Elas desenvolvem responsabilidade muito cedo, né? E não adianta você achar que você está delegando autoridade para essa criança e que a autoridade é só fazer o arroz. Se ela se coloca nessa autoridade de cuidar dos irmãos como se fosse mãe, como se fosse pai, ela vai modelar esse papel também. E aí acaba na sexualidade. Porque ela vai querer brincar de papai e mamãe. Sim. Então, olha só que complexo. Meu Deus, é muito sério. Eu não estou defendendo uma causa, sabe? Eu estou desmistificando cientificamente essa trajetória dessa Ana, que aos 13 anos começa a namorar e de repente tem logo uma conjunção carnal. Bom, o abuso, ele vem como resultado de todos esses aspectos que eu coloquei aqui para você, né? Dessa ausência de presença, essa ausência de modelagem, desses pais que muitas vezes precisam trabalhar muito e aí não conseguem dar atenção ao filho. E aí, isso também tem uma comunicação para o filho, que é a rejeição. A rejeição, ela é a raiz de todos os males. A rejeição, ela é a porta de entrada para o espírito de orfandade. O espírito de orfandade, ele tem várias vertentes para todas as áreas de batalha espiritual, porque ele é porta de entrada para várias coisas.
Então, tanto é que Deus, o que ele oferece para nós? Essa paternidade. Esse espírito de orfandade coloca o indivíduo nessa ausência do pai. E na ausência do pai, você está sujeito a tudo, inclusive buscar a autoafirmação e a aceitação no sexo. Quantas meninas que foram abusadas e que às vezes se permitem relacionar muito cedo sexualmente com o namorado, que na verdade isso é uma resposta à rejeição. Meu Deus. Porque quando o namorado pede o toque sensual ou toque sexual, ela sente que ela é especial, que ela é amada, que ela tem algo diferente. Por isso que nós precisamos aprender a olhar com muito carinho quando nós vemos até mesmo uma mulher adulta que tem muita necessidade de expor o corpo. Sim, isso mostra que tem uma criança carente ali dentro. Uma pessoa rejeitada. Que precisa mostrar algo bom e que ainda não descobriu que o que ela tem de melhor está no seu interior. Então ela precisa mostrar algo do lado de fora para que isso venha como uma placa. Uau. E ela seja valorizada por aquilo. Meu Deus. Na verdade, ao invés de ser rejeitada, ela precisa ser mais amada. É verdade. A palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E Deus não fala isso por acaso. Na verdade, a justiça de Deus é conceder para nós aquilo que precisamos. E existem pessoas que precisam de um pouco mais. Meu Deus. E ao invés de a gente olhar e julgar, com esse entendimento a gente vai saber amar essa pessoa, entender que ela precisa realmente de graça, de amor na vida dela. Ela precisa de mais graça. É. Sabe aquela pessoa que às vezes nos tira do sério? E que às vezes a gente sente vontade de dizer assim, agora eu desisto. Quem nunca, né? Principalmente quem tem um chamado pastoral, né? É verdade. Essa pessoa precisa de mais amor. É verdade. É claro que existem momentos que Deus vai dizer assim, basta. Não vai ser você que vai completar essa obra. Paulo plantou, Apolo regou, Deus dá o crescimento. É verdade. Sem falar nisso, essa pessoa precisa ser mais amada. É verdade. Então, por isso que durante muito tempo também eu cuidei de mulheres saindo da prostituição. Uau! Eu me lembro de uma experiência de uma mulher, ela agora está com o Senhor já, Catarina. Ela saindo da prostituição, ela foi prostituta na Europa e ela se apaixonou por Jesus, foi evangelizada e ela se apaixonou por Jesus. E um dia ela estava num culto, eu lembro que era uma vigília profética, e ela chegou com uma calça branca e com uma micro calcinha branca, então você já imagina a visão, né? E ela se ajoelhou para orar. E eu só via os diáconos em volta, e eu cobrindo ela ali, né? Tirava o casaco, cobria. Quantas vezes eu tirei o top para dar para uma discípula, né, que usava o top para esconder o decote, né? E aí tirava, porque já enfim, a minha veste não tinha tanta necessidade daquilo, para poder dar para uma discípula, para poder cobri-la. Meu Deus. Quantas vezes? Aí eu lembro que nesse dia eu consegui cobrir ali na hora que ela ajoelhou, mas ela foi amamentar, ela tinha uma bebezinha, ela foi amamentar e ela colocou tudo para fora. E para ela era muito normal, né? Por causa da vivência com a prostituição, as pessoas andam nuas mesmo na frente uma das outras. Era o costume dela. E ela foi muito rejeitada naquela igreja. Meu Deus. E quase que ela não conseguiu se manter cristã. Por causa do julgamento. Que é muito difícil, né? De pessoas que vieram tiveram outras vivências, outras culturas. Então, eu vim dessa realidade. Eu cresci dentro disso. E aí, aos 13 anos, me vi grávida. Meu pai, a forma de educação do meu pai, foi o que ele aprendeu, era por ameaça.
Então ele dizia o seguinte: olha, se fizer alguma coisa de errado, eu te expulso de casa. 3 filhas mulheres, então era só o que ele falava. Ou que a minha mãe ameaçava que ia colocar a gente na Funabem, que era presídio para menores infratores. Então, se fizer alguma coisa de errado no sentido de pegar algo de alguém, enfim, a ameaça era que a gente ia ser jogado na Funabem. E o meu pai, se fizer alguma coisa de errado no tocante à questão sexual, te jogo para fora de casa. Então, eram sempre ameaças. De forma inconsciente, eu trazia dentro de mim uma vontade de não estar mais naquele lar. Onde minha mãe tentava se suicidar o tempo todo, meu pai traía, meu pai batia. Pra você ter uma ideia, a correção que eu sofria desde a infância eram palmatórias. Quer dizer, na verdade eu já apanhei de tudo. Eu apanhava de corrente de cachorro, e eram aquelas correntes com focinheira, com enforcador, sabe? Que vem... Não sei se que tem um enforcador para o cachorro. Então tem a parte de ferro ali. Então eu apanhava com aquilo, eu apanhava de fio, eu apanhava de vara. Por fim, eu apanhava de palmatória. Palmatória é um objeto de tortura. Tem um cabo de madeira, uma roda assim de madeira presa nesse cabo, e aí tem muitos furos de prego nessa roda grossa assim. Então, para você bater, o microfone, né? Você bater e aqueles furos puxarem. Então, eu tinha castigos que eu levava 100 palmatórias na mão. Meu Deus. Eu costumo dizer que eu acho que é por isso que a minha mão é meio gordinha. E como que você contornou todos esses traumas, Ana? Hoje você sendo mãe, para você não repassar todos esses comportamentos para os seus filhos, como que foi? Então, eu acho que por isso, né, eu sou tão estudiosa, né, e hoje profissionalmente cuido de pessoas dentro dessa área emocional. Mas, a princípio, o que eu posso dizer é que o primeiro passo para essa cura foi Deus. Quando Deus entrou na minha vida, eu fui aprendendo com Deus o poder do perdão. Perdoar os meus pais, entender que eles me deram o melhor que eles tinham para dar, que a gente só pode dar aquilo que tem. Então era o que eles tinham para me dar. Eles queriam o meu bem. Hoje eu olho, eu lembro da minha mãe já está com o Senhor, e eu me lembro dela como a mulher mais generosa que eu conheci. A minha mãe, ela amava o ser humano. Sempre tinha alguém a mais na nossa mesa. Sempre tinha alguém morando na nossa casa. A minha mãe tirava a roupa do corpo para servir alguém. A minha mãe, se ela tivesse só 1 quilo de arroz, ela dividia meio para ela e meio para outra pessoa. A minha mãe só conheceu a Jesus já nos finais dos anos dela. E foi através da minha vida, porque eu não vim de um lar cristão. A minha mãe era do candomblé. Eu fui a primeira pessoa a me converter na minha família. Uau. Mas, embora não conhecendo Deus, ela tateava buscando Deus, sabe? E aí você entendeu que aquilo que eles faziam, os comportamentos que eles tinham, as ameaças, no fundo era para tentar tornar vocês alguém melhores, porque é o que eles sabiam entregar. Era a forma como eles sabiam, sabe? E eu agradeço muito. Meu pai é um coroa lindo, maravilhoso, é o amor da minha vida. Meu amorzinho. Abaixo de Deus, é o homem mais importante da minha vida, né? Fora o meu marido. E eu sei o quanto meu pai se orgulha de mim, sabe? É claro para mim, e ele faz questão de verbalizar isso. E eu agradeço muito a Deus por ele ter sido alguém disciplinador. Os pais, eles são instrumentos de Deus para treinar o nosso caráter. E aí eu quero dizer para você que está assistindo esse podcast, e talvez você pense assim: ah, Ana, você está falando isso porque você não conhece a minha mãe. Você também não conhece a minha. É que hoje
eu tenho a capacidade de mover o meu foco. E mover o meu foco para olhar aquilo que é bom. Todos nós podemos treinar o nosso cérebro para olhar e ter uma visão positiva das coisas. E essa é a vontade de Deus. Tanto é que a palavra de Deus diz: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Isso não é ser ingênua. É uma decisão de conseguir olhar o melhor que há no ser humano. Então, voltando à sua pergunta, eu só consegui porque Deus me amou. Aliás, aos 13 anos, se Deus não me socorresse através de uma hemorragia gástrica que limpou o meu estômago, eu vomitei sangue, só que eu vomitei todo o veneno também. Então, graças a Deus, a minha filha sobreviveu. Hoje ela é uma mulher de 30 anos, casada. Eu tenho minha neta linda, que já aos 8 anos de idade é uma atleta, né? Ela joga tênis, é uma menina super inteligente. Minha filha, sabe, é uma mulher de Deus, juntamente com seu marido, vive em um ministério. O Felipe é um filho para mim. Mas há 30 anos, quase 31 anos atrás, eu precisei de um socorro de Deus, mesmo sem conhecê-lo. Ele me deu uma segunda chance de permanecer viva, de manter a minha filha viva. Por quê? Porque ele tinha um plano para me salvar. Uau! E como foi esse processo de conversão? Então, demorou um pouco, né? Eu me converti aos 19. Então, dos 13 aos 19, talvez tenham sido os anos mais difíceis da minha vida. Porque, ao mesmo tempo que Deus me salvou da morte, os meus pais descobriram minha gravidez. Eu era tão insignificante que os meus pais só perceberam depois de eu tentar suicídio, que eu estava grávida. Só que eu já tinha 6 meses de gravidez. Para uma criança de 13 anos não ser percebida que há 6 meses não menstruava, que o corpo tinha mudado, é porque era alguém realmente muito insignificante dentro do ambiente familiar. Mas aí, os meus pais descobriram que eu estava grávida. E lembra que eu falei que minha mãe era codependente, era dependente emocional do meu pai? Sim. Meu pai vira para minha mãe, me protege pelo instinto materno, né? Mas meu pai fala para minha mãe: olha, você escolhe, ou ela ou eu. Meu Deus. Claro que a minha mãe escolheu o meu pai. Meu Deus. E ali eu fui expulsa de casa. Aos 13 anos. Aos 13 anos de idade. Na verdade, eu já tinha completado 14, porque eles esperaram mais 3 meses para a minha bebê nascer, minha filha nascer. Então, quando nascer a criança, ela vai para fora. Interessante que a minha filha nasceu com 42 semanas e meia. Ela nasceu roxinha, em sofrimento já. Teve que ser um parto operatório, cirúrgico, uma cesariana. E hoje, como uma cientista comportamental, eu sei por que isso. Porque o meu corpo queria manter a criança lá. Porque quando a criança nascesse, eu não teria mais um teto. Mas graças a Deus ela nasceu. E aí eu tive que arrumar um lugar para eu morar. E eu aluguei uma casa e eu fui trabalhar numa loja vendendo roupas. O pai assumiu a criança? Na verdade, eu não fiquei com o meu namorado. Ah, tá. Porque ele, depois que eu engravidei, ele passou a ser violento comigo. Ele passou a ser abusivo comigo. Ele tinha a mesma faixa etária que eu tinha 13, ele tinha 14. Mas ele também tinha vários adoecimentos emocionais, ele também vinha de lares disfuncional. Eram 2 adolescentes. Sim. E aí ele era agressivo comigo e aí eu decidi que eu ia tocar minha vida sozinha. Meu Deus. E aí eu fui trabalhar, eu trabalhava em loja, então
Eu trabalhava para poder pagar o aluguel, dar um dinheirinho também para minha mãe, para comprar alguma coisa para minha filha, porque minha mãe criava minha filha, para eu poder trabalhar. Assim era a minha vida. E nessa época foi onde eu passei fome. Porque assim, eu ganhava comissão. E aí o dinheiro dava para eu pagar o aluguel, que era uma coisa que eu tinha que manter todo mês. Eu tinha que ter o dinheiro para o aluguel, senão eu ia morar na rua. Ia pra rua. E na hora do almoço, eu comia numa pensão que tinha ao lado da loja. Eu trabalhava em loja no Vilar dos Teles, que era uma região do Rio de Janeiro que nessa época era muito difundida por vendas de roupa, de jeans, especificamente. Então eu comia numa pensão. Quando o meu pagamento saía, eu recebia por semana, eu tinha que guardar o dinheiro do aluguel, pagar a pensão. Não sobrava para fazer compra. Então eu me lembro, eu tenho uma amiga há mais de 30 anos, que ela é minha amiga, a única que não me abandonou quando eu engravidei. Lu, te amo. Foi você que segurou minha mão quando a minha filha nasceu. Foi você que chorou mais do que a minha mãe quando você me viu entrando de noiva naquela igreja. Obrigada. Muitas vezes eu ia na casa dela no horário da janta. Ela não sabia. Mas era para ver se ela me oferecia a janta. Porque eu não tinha que comer. Gente. Então, essa era a minha realidade. E ali também eu fui sendo treinada para quem Deus me tornaria. Por quê? Porque a habilidade, eu precisava vender, eu precisava encantar o cliente para conseguir me destacar. E isso foi treinando também essa multiempreendedora que eu sou. Ali também foi sendo forjada a pastora, a intercessora, porque Jesus, antes de curar as pessoas, ele sentia empatia por elas. Ele amava profundamente as pessoas. Se colocava no lugar, né? E quando você vive, não é que quem não tenha vivenciado experiências difíceis não tenha compaixão, não é isso. Mas se você venceu algo, você vai ter uma habilidade maior para poder se identificar com quem está passando. Por isso que muitas vezes pessoas que passaram por enfermidades, que venceram, vão ter dom para curar. Porque o dom, ele não serve para mim. O dom, ele não serve para quem tem o dom. Não é para se autocurar, não é para se autoministrar. O dom, ele é uma graça a serviço do outro, em nome de Deus. Então, quando você consegue sentir a dor do outro de uma forma profunda, dali já é uma conexão para liberar virtude. Aquela virtude que Jesus disse, eu sinto que saiu de mim virtude. Jesus, ele se identificou totalmente com o pecador. Por isso se manifestava toda sorte de dons. E eu tive o privilégio de passar por muitas dores. E isso também foi um treino de Deus para que eu pudesse desenvolver algumas virtudes. Uau. E como surgiu esse chamado pastoral? Quando que você entendeu que tinha sido separada, que tinha sido chamada por Deus para viver tudo isso que você vive hoje, tudo isso que você viveu ao longo da sua jornada? Interessante falar sobre isso, porque eu vejo muitos colegas pastores falando assim, eu nunca quis ser pastor, eu fugi disso. Mas eu não. Desde a primeira vez que eu entrei numa igreja, a convite de uma amiga também,
E ali eu entendi o plano da salvação e eu desejei Jesus. Eu olhei para aquele pastor pregando e eu falei dentro de mim: um dia eu vou ser alguém que prega também a palavra e que transforma a vida de outras pessoas. Porque eu vou falar aqui uma coisa que eu acho que eu nunca falei publicamente, mas eu vou falar hoje. Nesse período, entre os meus 14 e os meus 19 anos, que foi quando eu me converti, eu me sujeitei a me relacionar com homens mais velhos. Porque dentro daquela situação, hoje, cientificamente, eu sei que eu buscava proteção, eu buscava o pai, eu buscava poder ter alimento, poder ter alguma necessidade básica suprida, poder ganhar uma roupa. Mas muitas vezes eu me sentia usada. Muitas vezes eu chorava. Depois de perceber que talvez nos momentos mais significativos eu não podia ter aquela pessoa que eu achava que era o meu namorado. Que aquela pessoa ali estava só se aproveitando de quem eu era, do meu corpo, da minha juventude. E o único homem que eu conheci, ou talvez o primeiro homem que eu conheci, que não se interessou pelo meu corpo, foi Jesus. Uau! Meu Deus! Ele me atraiu porque ele me oferecia paternidade, ele me oferecia proteção, ele me oferecia suprimento, mas ele não queria o meu corpo. Meu Deus! E eu me apaixonei por esse homem, eu me apaixonei pela pessoa do Espírito Santo, e isso mudou a minha vida. Tem um louvor que eu fui evangelizada por ele, que é aquele que ele se move em você. E quando a pessoa que me evangelizou, né, ela cantava, você tem valor, eu ficava assim, pensando, o que é ter valor? Se literalmente eu era a ovelha negra da família. Eu fui escorraçada de casa. Eu estava no 6º ano. Tive que largar a escola para poder ter o bebê, depois que o bebê nasceu. As minhas amigas da escola não podiam mais ser minhas amigas, porque os pais delas me viam como uma delinquente. Eu era só uma adolescente rejeitada. Por isso eu não tenho memórias brincando. Eu já pulei amarelinha. Eu já brinquei de pega-pega, de pique-esconde. Mas, no geral, eu não tenho memórias, porque eu precisei crescer muito rápido. Gente, eu tô sem palavras aqui, gente, tá difícil. É muito forte, a sua história é muito comovente e é uma história de ver a graça de Deus mesmo. Somente alguém que encontra Jesus, tendo todo esse histórico que você teve, tem um coração capaz de encontrar beleza na vida, de olhar o outro com misericórdia e de superar. Você superou tudo e tantas coisas, tantas coisas. Às vezes a gente reclama por coisas tão pequenas, mas a gente olha pra sua vida e fala, meu Deus,
Tô reclamando do quê? Muito linda essa história, Ana. E sabe que, assim, quando a paternidade de Deus veio e me curou, e aí foi quando eu conheci meu esposo, e eu me guardei, sabe, em santidade. Uau. Mesmo já tendo filho, já morando sozinha, eu me guardei em santidade pro meu casamento. A essa altura eu já tinha trazido a minha filha para morar comigo, e era muito lindo, assim, sabe? Desde pequenininha, ela indo para a igreja comigo, mesmo antes de eu me casar. Ela viu os primeiros milagres que Deus operou, assim, através da minha vida. Minha primeira viagem missionária, minha filha foi comigo. E ela viu muitas experiências ali, sabe? De eu orar e pessoas ficarem curadas. Então, foi um grande privilégio. E aí, quando Deus ele veio curando essa ausência, né, de pai, eu pude perdoar o meu pai. Pude entender que Deus também é o pai do meu pai. Também é o pai da minha mãe. E eu fui provocando tudo aquilo que eu desejava. Então, por exemplo, meu pai nunca me tocou na infância. Eu lembro que uma vez eu contei para minha mãe assim: mãe, eu tenho uma memória do meu pai me dando banho na banheira lá no quintal. E a minha mãe disse: esse dia nunca aconteceu. Seu pai não tocava em vocês. Seu pai não dava banho em vocês, porque ele tinha uma consciência que homem não podia tocar na filha menina. Só que o amor ele é comunicado com atos, palavras e ações. O toque físico do pai, ele também trabalha a autoestima da filha. A forma como o pai trata a filha, e hoje eu ensino pais a lidarem com isso, dou palestra também para pais, para que eles possam trabalhar a autoestima dos filhos. Essa relação da filha, por exemplo, com o pai, faz com que essa menina, quando mulher, escolha homens que as tratem como o pai as tratam, da mesma forma ou melhor. Ou também como o pai trata a mãe. Entendeu? Então eu não tinha nenhuma dessas referências. Então a minha mãe, não, mas esse dia nunca aconteceu, filha. E realmente, meu pai não tocava, meu pai, sabe? E aí quando eu me converti, e eu logo fui batizada com o Espírito Santo, e sempre tive muitas experiências com Deus, quantas vezes eu me via no colo do Pai, sendo acariciada por Jesus, sabe? E eu comecei a fazer isso com meu pai. E eu, sendo adulta, sentava no colo do meu pai. Hoje, né, talvez você pode olhar e me julgar, mas meu pai é um coroa, meu amor. E quando eu chego na casa dele, eu dou um estalinho nele. Eu acho que, e ele dá em mim, né? Eu acho que é meio que resgatar essa coisa do toque, da troca. Que não teve lá na infância. Que não teve lá na infância, que não teve, sabe, lá atrás. Então, essa pureza, porque o meu pai era muito rígido, minha mãe era muito rígida. E eu sempre fui alguém, embora, assim, tenha passado por abuso, eu não era passiva. Você é passiva no sentido de que, claro, o abusador, ele vem com mais força, né? Seja no controle, seja no abuso verbal, enfim. Mas eu sempre fui alguém muito impetuosa, questionadora, curiosa, entendeu? Parece conflitante, mas não é. É que, na verdade, o diabo ele sempre vai usar a circunstância para roubar isso, para roubar a identidade que Deus colocou em nós antes da fundação do mundo, antes que entrássemos no ventre da nossa mãe. Então, o abuso ele vai fazendo, seja o abuso espiritual, que também existe isso, manipulação, enfim. Então, todo tipo de abuso, ela vem para tentar castrar e roubar a sua identidade.
E eu era essa pessoa questionadora, e por isso que eu apanhava muito, muito. Porque assim, por exemplo, vou te dar um exemplo. Lá em casa, na infância, tinha que dizer assim, sim, senhora, para tudo que ia falar. Não, senhora. Bença, pai, bença, mãe. E eu queria entender por que tinha que falar. Só que os pais daquela geração não explicavam por quê. Não parava para explicar. Tem que falar e acabou. É assim então, e pronto. E assim, eu não chamava jamais chamar minha mãe de Sônia. Não. Mas se eu chamasse de mãe, eu já apanhava na cara. Meu Deus, olha isso, Ana. Então, assim, não podia chamar de mãe. Tá vendo da questão do título que eu falei? Que eu não me preocupo com o título? Sim. Porque às vezes tem gente que vai chamar pelo título, pastor, apóstolo, e tá te desonrando. Sim. E lá atrás eu era obrigada a chamar pelo aquele título. Sim, senhora. Não, senhora. Não podia ser mãe. Então eu apanhava na cara o tempo todo e não sabia nem por que estava apanhando. Poxa. E aí depois que eu conheci Jesus, que eu fui entendendo o poder de ser abençoado, a autoridade que os pais exercem, você acredita que até hoje eu peço meu pai para me abençoar? Uau. Meu pai ora por mim. Ele fica todo constrangido, tipo assim, não sei orar, filha. Eu falo, não tem problema, pai. Repete o que eu tô falando aqui. E agora ele já faz bonitinho. Deus, abençoa minha filha, Deus. A minha filha é uma filha muito especial. Faz ela prosperar, que Senhor. Coisa linda. Mas hoje eu sei o porquê. Jesus, ele foi me ensinando o porquê. Ele não me pediu que eu amasse. Ele me amou primeiro. Eu me senti amada por ele. E aí eu respondi com amor. E aí depois eu tinha tanto amor que eu podia dar amor para as pessoas, que eu podia dar amor para os meus pais, que eu podia dar amor para as pessoas que abusaram de mim. Por isso que o meu primeiro livro se chama O Poder do Perdão, a jornada do deserto ao palácio. E eu narro ali, dentre as minhas experiências, quais foram os passos, quais Deus me ensinou para que eu pudesse ter a minha vida transformada. Uau. E eu me tornasse a mulher que eu sou hoje. De verdade, eu ainda não estou pronta. Todos os dias eu aprendo algo novo com Deus. Todos os dias eu aprendo que eu ainda posso ser melhor. E eu acho que aí está o grande segredo, sabe? Eu sei que hoje eu já sou uma referência em vários aspectos, né? Tenho uma certa visibilidade, construí uma autoridade profissional, pessoal, mas eu não me considero alguém... eu sou filha. Sempre temos algo a mais para aprender com Deus. Sim. Ainda permaneço sendo esmerilhada para me tornar melhor. Uau. Ana, sua história realmente é muito forte, muito impactante, assim, mexe muito comigo, né? E até no desejo de querer ajudar outras pessoas que passaram por isso. E eu queria te perguntar quais os aspectos, as marcas que você acredita que o abuso deixa na vida das pessoas? Então, Bruna, legal essa pergunta, sabe? São inúmeros os aspectos. Inclusive, eu estou montando um estudo que eu quero fazer uma campanha, eu não sei, né, se na igreja ou se eu vou fazer algo online, sobre o espírito de rejeição, que são os aspectos espirituais que a rejeição causa. Mas existem alguns aspectos físicos que a gente pode narrar aqui. Hoje, dentro da minha atividade profissional, muitas vezes eu ouço homens e mulheres do Brasil e do mundo com histórias de abuso. Então, por exemplo, no homem, tem dois aspectos principais que eu quero abordar aqui. O primeiro, que talvez possa parecer mais comum,
do homem que foi abusado é realmente a identificação com outro gênero. Então, eu atendo homens dentro do desenvolvimento empresarial, homens que são extremamente bem-sucedidos, mas que acabaram se tornando, fazendo uma opção sexual pelo homossexualismo. Tem um caso, né? Claro, eu não vou abrir aqui a pessoa, mas tem um caso de um homem que eu fiz um trabalho de desenvolvimento com ele, que ele foi rejeitado na infância por ter nascido com uma deficiência física, foi muito rejeitado pelos pais e por muitas pessoas, e ele acabou sendo acolhido por uma família. Aos 5 anos de idade, ele era criado pela avó, mas essa família vizinha o acolheu, o apadrinhou. Só que esse menino foi abusado sexualmente pelo homem dessa família, dos 5 aos 15 anos de idade. E houve um momento que eu fiz uma pergunta para ele. Será que isso realmente foi uma opção sexual que você fez? Ou você nem aprendeu um outro modelo de sexualidade? Então, um aspecto mais natural de homens que foram abusados, mais comum, é o homossexualismo. Então, de uma forma não só ser terapêutica e científica, mas também espiritual, eu acredito que os líderes espirituais precisam ter um olhar muito especial para essas pessoas, não no sentido, não estou entrando aqui no contexto de pecado ou não pecado, estou entrando no contexto do ser humano. Um outro, segundo aspecto, tá, do abuso no homem, que também chega para mim de uma forma muito comum, são homens viciados em pornografia ou viciados em adultério, em trair as suas esposas. Eu já recebi inúmeros casos de homens que vieram buscar ajuda porque amam a esposa, amam a família, mas que não conseguem se livrar desse vício. E aí a gente vai fazendo um mapeamento e aí a gente entende que o significado emocional para ele, quando ele paquera outras mulheres, é uma autoafirmação da masculinidade. Então, quando ele vai buscar essa relação, esse envolvimento, que às vezes eles nem chegam em vias de fato, o vício é só em paquerar, em mandar uma mensagem e tal. O cérebro desse indivíduo entende que você é homem. Por quê? Porque lá atrás também uma sociedade extremamente machista também afirmava para o homem que você é homem quando ele se relacionava com uma mulher. Muitos meninos tiveram iniciação sexual com a pornografia ou com prostitutas. E aí eu não vou nem entrar no desdobramento de pacto de alma, de envolvimentos, de imprecações dentro da libertação, porque a conjunção carnal é pacto, e se é pacto precisa ser quebrado, tá? Mas do resultado científico comportamental na vida. Mas, Ana, o que isso pode implicar na vida de um homem? Não é só o problema dentro do casamento, também problemas profissionais. Porque, olha, casos de homens, vamos dizer assim, viciados, de pessoas, tá? De pessoas viciadas em sexo ou sexo compulsivas, podem fazer com que dentro do ambiente de trabalho ele cometa um crime. Hoje é tido como crime. Sim. Se houver um abuso, se for considerado um assédio sexual, uma importunação sexual. E muitas vezes são comportamentos resultado de uma mente adoecida. Então, tá vendo como isso
tem vários desdobramentos. Impacta em tantas áreas, né? Impacta em muitas áreas desse indivíduo, inclusive problemas financeiros. Meu Deus. Casos de magistrados que eu já recebi para fazer processos de life coach que precisava trabalhar essa área. Eu falo, né, que toda a minha trajetória eu vejo como um treinamento de Deus para aquilo que Ele desejava que eu fizesse, né? Como chamado mesmo. Deus utiliza as tragédias da nossa vida como matéria-prima para o milagre. Então, foi muito claro para mim quando Deus me comissionou para que eu me especializasse cientificamente em comportamento e performance humana. Para quê? Para que eu conseguisse ter um panorama de como funciona esse indivíduo de forma emocional, espiritual e quais os resultados disso nos seus comportamentos, na performance dele, nos resultados financeiros, a forma como ele lida com a sociedade, com as pessoas. Então, por exemplo, quantos casos de atletas de alta performance que hoje eu tenho dentro da minha carteira de clientes, que são pessoas que têm extrema dificuldade com a vida sentimental. Uhum. Que têm dificuldade de lidar com o dinheiro. Então, por exemplo, imagina um menino pobre que veio do mesmo contexto ou parecido que o meu e que de repente começa a faturar milhões por mês. Uhum. E aí a gente vê esse menino ser condenado por crimes sexuais, que é resultado desse adoecimento emocional. Vai entender o contexto. Eu não estou aqui amenizando a história de ninguém, mas como especialista, eu sei que aquilo que você vivenciou, se você não resolve isso dentro de você, você vai replicar. Isso vai refletir no seu comportamento, na forma como você lida com as pessoas, na forma como você lida consigo mesmo. Por exemplo, muitas pessoas que quebraram financeiramente, que têm algumas dificuldades em se manter prosperando, ou até mesmo de prosperar, embora sejam pessoas extremamente talentosas, são resultados de crença de não merecimento. Uhum. Crença de não merecimento é resultado de pessoas que não se perdoaram. Lembra que eu falei do poder do perdão? Sim. Só que a área mais profunda do perdão é o auto-perdão. E pessoas que foram abusadas também podem ser pessoas que não se perdoam, que se sentem culpadas. Por quê? Por exemplo, gente, são tantos desdobramentos. Por exemplo, uma mulher que se sente culpada por ter sido abusada, essa menina, na mente dela, ela não sabe que a culpa não é dela. Então, na mente infantil dessa menina, o que eu fiz para essa pessoa querer isso comigo? Uhum. A culpa é meu corpo, então eu vou ser feia. Eu já disse isso de frente para o espelho. Eu já vivenciei anos da minha vida que eu não conseguia me olhar, eu não conseguia ver a minha imagem refletida num prédio espelhado, eu não conseguia olhar para a minha imagem refletida na água de um rio. Eu não gostava da minha imagem. Por quê? Por causa da culpa inconsciente. Uhum. Então é quem eu sou? É o corpo que eu tenho? Então eu vou engordar. Meu Deus. Eu vou engordar. E isso é inconsciente. Na verdade, aquela capa de gordura é uma forma de tentar esconder aquilo que aquela mente infantil encapsulou no cilindro da memória como sendo o motivo do abuso. Uau. Atletas
que vão replicar isso. Por quê? Porque em algum momento eles entendem, agora eu posso tudo. Pessoas feridas ferem outras pessoas. O ego, o superego desenvolvido no momento que agora que eu tenho, eu posso então sujeitar outras pessoas a coisas quais eu vivi. Eu me sinto agora acima de tudo e de todos. Então eu vou pisar em todo mundo, eu vou pisar nos sentimentos, eu vou fazer pessoas fazerem coisas que elas não querem, porque agora eu posso. Meu Deus. Esse menino pobre que cresceu lá na comunidade, que agora é um atleta, é um jogador de futebol, é rico, ele precisa de alguém que sinceramente olhe para ele. Para ajudar a curar as emoções dele. Sim, né? E diga para ele, você não pode tudo. Que chame-o de volta para essa realidade. Sabe qual é o problema de atletas, de artistas? É que geralmente toda a sua equipe depende financeiramente daquilo que ele faz. Ninguém fala a verdade, né? Ninguém vai ter coragem de dizer a verdade. É verdade, ainda passa a mão na cabeça e ajuda ainda. Entendeu? Por isso que os amigos que estão sempre juntos acabam se envolvendo, às vezes até num crime. Quem tem coragem de dizer para alguém de alta performance, para um líder, ou para um CEO, para um diretor, que ele tem sido abusivo, que ele precisa aprender sobre comunicação não violenta. Mas a verdade, ele pode estar replicando, fugindo da dor que ele sofreu na infância. Olha quantos desdobramentos. Agora, quem é alguém vulnerável o suficiente para que um homem ou um grande líder se sinta à vontade para se desarmar e confessar que foi abusado? Por isso que a vulnerabilidade, ela tem tanto poder. Porque a vulnerabilidade, ela gera um lugar de acesso. Você e é nesse lugar que a gente é curado. E é só nesse lugar que você é curado. Sujeitai-vos uns aos outros para que sejais curados. Mas quem vai se sujeitar se todo mundo está vendendo uma imagem de super-homem, super-mulher? Eu não erro, eu tenho alta performance, eu tenho muito dinheiro. Parece que todo mundo nasceu rico. É verdade. Ninguém passou o que eu passei? De verdade. Não tem ninguém mais que tenha vivenciado uma realidade tão difícil de ter que passar limão debaixo do braço para poder não suar a axila. Todo mundo nasceu passando perfume francês. Por isso que as pessoas não querem mais se desenvolver, não querem mais vivenciar os processos. Porque olha no Instagram, é muito fácil você me olhar, me ver aqui, ó, anel de ouro no dedo e achar que a minha vida começou assim, minha querida, meu querido. Vai olhar minha foto lá dos anos 80, com chiclete do Menudo, aquela barriga de verme, enorme, aquele cabelo pro alto. Não nasceu assim, não. Então, é muito importante essa troca. Não somente dentro de espaços como esses, de mídia, mas também dentro das igrejas. Falta o lugar do testemunho. Falta o lugar do testemunho. Porque muita gente fala assim, mas o ex isso, o ex aquilo, critica. Mas esse ex isso, ex aquilo, ele edifica no outro uma fé, um lugar de vulnerabilidade, um lugar de possibilidades. É verdade. Então, outro aspecto, né, que eu acho que é relevante comentar da questão do abuso, aí no caso da mulher, né,
além dessa culpa que afeta o merecimento, e é isso tanto para o homem quanto para a mulher, esse merecimento ele vai se desdobrar de várias formas. Não somente fazer perder ou não conquistar uma vida financeira, mas também fazer com que esse indivíduo busque relacionamentos abusivos. Porque se eu não sou boa o suficiente, eu não mereço alguém que me trate bem. Que me trate bem, alguém que me honre, alguém que me ame. Então, eu vou atrair aquilo que eu acredito inconscientemente que eu mereço. Isso é muito sério. É daí que vem as relações abusivas, porque é uma relação chave fechadura, encaixa. Faz muito sentido. Entendeu? Eu vou atrair aquele homem alcoólatra que me trai porque eu vivenciei esse modelo na infância e eu vou repetir isso, porque eu não mereço nada melhor do que o meu pai foi. Porque o abuso não é só o abuso sexual. Quantos homens foram abusados pelos próprios irmãos? E hoje lutam, aí eu tô falando de homens héteros, tá? Não estou falando de homossexuais. Homens héteros que foram abusados pelos irmãos, que foram abusados pelas irmãs, que foram abusados pela babá. Você que tem babá na sua casa, você que tem alguém que cuida dos seus filhos, é importante que você tenha um olhar profissional, é importante que você aprenda sobre inteligência emocional, sobre aspectos onde você possa identificar na personalidade dos seus filhos se está acontecendo algum tipo de abuso. Que pode ser abuso sexual, mas pode ser outro tipo de abuso. Sim. Que venha fragmentar a identidade, as habilidades, aquilo que Deus colocou no seu filho, na sua filha, para manifestar para o mundo. Então, são inúmeros aspectos. Por que isso acontece, Ana? Porque todo ferido fere, todo abusado abusa, todo doente vai adoecer a outros. Sim. Então é muito importante que a gente fale mais sobre isso, que a gente aprenda mais sobre isso, porque nós vamos aprender a identificar comportamentos distorcidos em nós mesmos e através disso nos tornamos pessoas melhores, como também identificamos no mundo. E isso nos ajuda a proteger. E aí, proteger não no sentido até de ser alguém super protetor, porque isso também gera adoecimento emocional, sabe? O medo. Mulheres que foram abusadas, muitas vezes, são mulheres que têm medo. E aí super protege os filhos, super protege as filhas. Se tornam mulheres que fazem com que os filhos sejam fracos. Filhos não podem ser super protegidos. Então, medos precisam ser resolvidos. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas se psicologicamente você nem sabe o que é amor, você precisa de aprender essas habilidades. Então, por isso que muitas vezes é importante que o líder espiritual aprenda a lidar com os aspectos do cativeiro da memória, das emoções, do capsulamento da memória, de memórias traumáticas. E dentro do seminário não se ensina isso. Então, só que 90% dos problemas dentro de uma igreja hoje são problemas de relacionamento de fundo emocional. Porque os problemas espirituais você impõe as mãos e com autoridade expulsa o demônio. Só que a maioria dos problemas dentro da igreja hoje são problemas de aspectos emocionais. Só que os líderes também são adoecidos. Os líderes não se expõem ao cuidado de outras pessoas, não se expõem ao cuidado de profissionais. Exatamente por causa dessa imagem de super-homem, super-mulher em todas as áreas da vida, a falta da vulnerabilidade. Então eu vou me expor para quem? Quem é confiável o suficiente?
E aí vão vivendo a vida como se tivesse tudo bem e através disso vai se replicando modelos de pessoas que são pessoas que foram chamadas por Deus, ungidas, pessoas talentosas, pessoas que já são prósperas, grandes empresários, grandes líderes, grandes executivos, grandes atletas, mas que guardam no seu interior áreas e aspectos adoecidos da sua vida e que se eles não forem resolvidos em algum momento, eles podem desencadear problemas que, como por exemplo o caso de alguns jogadores de futebol famosos que a gente vê, estão vivenciando hoje. O mundo não é mais o mesmo. As práticas que fizeram com que, por exemplo, um jogador famoso fosse condenado agora por uma prática de estupro, elas sempre existiram. Só que lá atrás era tolerável. As pessoas fechavam os olhos para isso. É verdade. Hoje, graças a Deus, as pessoas não fecham mais os olhos para isso. Só que aí tem um ponto. Tudo aquilo que você não domina vai te dominar. Tudo aquilo que você não governa vai governar você. Tudo aquilo que você se submete vai destruir a sua vida. Ana, eu ficaria aqui horas falando sobre a sua história, tantos conhecimentos que você tem. Mas nosso tempo está chegando ao fim, mas eu prometo que a gente vai marcar um segundo episódio, porque tem muito conhecimento aí, tem muita coisa boa para você ensinar pra gente. Eu quero te agradecer por você se abrir aqui, por contar tantas coisas que você viveu na sua vida, né? A sua intimidade. Muito obrigada. Eu tenho certeza que pessoas serão curadas através da sua história e que Deus continue te abençoando, te usando, te fazendo essa mulher maravilhosa que você é, essa mulher de Deus, que honra e é honrada por onde passa. Para vocês, ovelhas, eu quero agradecer e deixar um super beijo para vocês. Não percam os nossos episódios. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Ana, pra gente encerrar, então, deixa uma mensagem para esse público maravilhoso que tá assistindo a gente. Bom, depois de tanta coisa, mas a mensagem que eu quero deixar para você é aquela que eu falei no início. Tudo é possível se você crer. Amém. Então, o seu passado, ele pode até estar governando o seu presente, mas ele não pode limitar quem você está se tornando. Ele não é capaz de limitar aquilo que Deus pode fazer com você no futuro. Tudo depende da decisão que você tomar agora. Então, se você passou ou está vivenciando algumas das coisas que eu falei aqui, busca ajuda. Existe um caminho. Se entrega totalmente a Deus. Permita que Ele te coloque no lugar certo, com as pessoas certas, que possam ser esse instrumento de Deus para tocar na sua intimidade e fazer com que você possa ser totalmente restaurado, restaurada e, acima de tudo, instrumentalizado para cumprir o seu propósito de vida. Porque o que você viveu não para em você. Deus quer utilizar isso como matéria-prima para que você seja uma grande luz em meio à escuridão. Quem sabe você vai ser alguém, como por exemplo a Oprah, que tem uma história de superação, que superou os abusos, que superou a rejeição, que superou os nãos e hoje é reconhecida como uma das mulheres mais influentes do mundo. Quem sabe você é a próxima. Então, coloca para fora, porque depois que você for curada, aquilo que tentou te envenenar vai ser um remédio para curar outras pessoas. Ana, eu quero aproveitar e entregar um mimosinho da Brunalina para você, que eu sei que você gosta de joias. Esse aqui é uma semi-joia da Brunalina. Obrigada. Eu espero que você goste. Obrigada, já amei. Só tem coisas lindas na Brunalina. Ó, obrigada, Ana. Uau, Ana. Deus abençoe, viu? Obrigada.
Beijo, ovelhas, até a próxima!